Shalom. Na sequência da história bíblica no Gênesis, nós vemos que depois que José morreu, toda aquela geração morreu, veio outro faraó e começou então uma grande opressão contra o povo hebreu, porque eles se multiplicavam muito dentro do Egito e eles começaram a temer, os egípcios começaram a temer que os hebreus se tornassem tão fortes que se voltassem contra eles ou se unissem a algum inimigo que viesse contra os egípcios. E então começaram a impor pesadas cargas. Isso trouxe muito sofrimento para a vida deles. Nesse meio tempo, Deus estava agindo, porque Deus não se esquece de nós. Deus estava atento ao seu povo e Deus estava atento ao seu próprio plano, aquilo que ele queria fazer e havia planejado para o povo hebreu. Então, nasce um menino ali no Egito, no meio daquela família hebreia, que estava crescendo, daquele povo que estava se multiplicando, um menino chamado Moisés. Deus o livra da morte de forma extraordinária e a sua mãe o preserva por 3 meses, de tal forma que ele não é morto, mas ele acaba indo parar na casa da filha do faraó. E ele então é criado como um filho do faraó. E assim se torna alguém importante dentro do Egito. No entanto, Moisés ainda não tinha maturidade para entender tudo o que Deus tinha para a vida dele, mas Deus estava forjando o seu caráter. Lá em Êxodo, no capítulo 3, os versos 3 e 4, a gente lê o seguinte: Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então, quando Moisés, ele está nessa situação e vendo o seu povo e sem maturidade, ele tenta defender um hebreu matando um egípcio. Isso acaba sendo descoberto e ele tem que fugir do Egito e ele vai viver 40 anos na terra de Midian. E lá ele fica, talvez tenha se acomodado, talvez traumatizado com toda a situação, largou tudo e chega na terra de Midian sem nada. Então, quando tudo isso acontece, Moisés poderia pensar que havia acabado tudo e todos os sonhos e planos, mas para Deus nunca acaba. Para Deus sempre há tempo, porque Deus não perde tempo. Então, Deus prepara tudo e quando o povo está num momento aflito, Moisés está ali levando as suas ovelhas para pastar, quando o Senhor aparece para ele no meio de uma sarça, um arbusto que se queimava e não se consumia. E então Deus fala com ele: Moisés, Moisés, ele diz: eis-me aqui. Ou seja, Deus começa a tratar com Moisés para que ele se torne o grande líder. 40 anos de deserto, de afastamento, sem nada, fez de Moisés um homem preparado, humilde, manso, em condições agora, maduro, para se tornar o grande líder que Deus precisava. Deus usou as circunstâncias adversas para preparar Moisés, da mesma forma como usou as circunstâncias adversas para preparar José. E assim Deus faz comigo e com você. Muitas vezes, vemos as situações adversas e não entendemos. Não se preocupe, Deus está te preparando para algo maior.